sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser, o nosso podcast da Cognicer Psicologia Integrada. Eu sou Mariana Azevedo, psicóloga e gestora da Cognicer Psicologia Integrada e também da Inspire Psicologia. E hoje estou muito feliz em receber aqui uma parceira querida para conversarmos sobre um tema que vai muito além da prevenção ao câncer de mama. O Outubro Rosa é um movimento importante, mas ele também desperta uma série de reflexos sobre o corpo feminino, autocuidado, vulnerabilidades, medo e até sobre o lugar que a mulher ocupa socialmente, quando o assunto é saúde. Nosso convite hoje é para olharmos para o Outubro Rosa com mais profundidade, para além do diagnóstico, dos exames, da estética, mas também o impacto emocional na vida das mulheres e como a psicologia pode ajudar nesse processo de cuidado e autocompaixão. Então, fica com a gente, porque esse episódio promete um espaço de acolhimento, informações e escuta para as mulheres em todas as dimensões da saúde emocional feminina. Estamos hoje com a nossa parceira, psicóloga da Inspire Psicologia, Ana Paula Azevedo. Seja muito bem-vinda, Ana Paula. Ana Paula é psicóloga e também neuropsicóloga, especialista nos cuidados à saúde mental da mulher. É um público muito amplo que você recebe, não é, Ana Paula? Fala um pouco do seu trabalho. Obrigada por estar aqui com você, Mariana. É um prazer estar contribuindo, né, para o podcast com esse tema que é tão importante, né, a gente conversar e falar. Bem, eu sou Ana Paula Azevedo, sou neuropsicóloga e hoje eu atuo especificamente com o público feminino, as mulheres, né? Então, sou especialista nesse público feminino, atuando sempre no resgate da autoestima, nos tratamentos dos diversos transtornos também, como a ansiedade, né, a depressão, mas também tem um trabalho voltado de forma bem direcionada aos pais, que é trabalhar também ali com orientação parental, em disciplina positiva. Tem um público também que chega, né, com essa demanda. E como neuropsicóloga, eu também trabalho voltado no diagnóstico, no acompanhamento de jovens e adultos com TDAH. Né, que é uma paixão, vamos dizer assim, dentro da neuropsicologia. Eu sou especialista no TDAH, então eu atendo apenas TDAH. No processo de avaliação e também no acompanhamento terapêutico. É uma profissional completa. Parabéns, Ana Paula. Eu sou uma admiradora do seu trabalho. Eu acho que você tem muito a contribuir hoje aqui no nosso podcast, falando da saúde mental feminina, né? Diretamente voltado para o Outubro Rosa. O que é que você tem para nos falar sobre o Outubro Rosa e qual a mensagem principal que podemos dar e trazer esse viés da psicologia para ele? O Outubro Rosa, ele é mais uma campanha, né, que surge aí durante todo o ano, que vem nos alertar sobre o câncer de mama. Então, o outubro, ele é um processo de prevenção, vem chamar a atenção da sociedade para que a mulher ela possa ter esse tempo voltado ao processo preventivo do autocuidado, né? O autocuidado fisiológico, que abate também o processo ali do emocional da mulher. Então, é uma campanha voltada à prevenção do câncer de mama, tão importante, que a gente vai falar hoje, que impacta diretamente na saúde emocional também, que é objeto, né, do nosso trabalho, a saúde emocional. Mas a prevenção é a melhor solução. Então, o outubro ele vem aí tocar, né, no coração das mulheres para que elas estejam cada vez mais envolvidas nesse processo do autocuidado preventivo. Nós estamos aí na última semaninha de outubro, então temos um período para que todas as mulheres reflitam se já fizeram os seus exames esse ano, se ainda está por fazer e se programar nesse agendamento de consultas, não é mesmo? Isso. Ana Paula, hoje, qual a estimativa percentual de mulheres afetadas pelo câncer de mama no Brasil? Então, eu fiz uma pesquisa recente, Mariana, para trazer um dado, né, mais recente possível. Nós temos aí, pelo Instituto Nacional, né, do Câncer de Mama, uma estimativa de mais de 73 mil mulheres que já foram afetadas pelo câncer de mama. Então, a gente estava comentando aqui antes, né, do podcast, que é um número muito alto. Sim. Então, é muito preocupante ainda. A incidência do câncer de mama está muito alta. E o número também de mortalidade tem aumentado. Em 2023, 11% da população foi afetada, né, dessa morte pelo câncer de mama. Então, a gente precisa realmente ter um cuidado muito especial para com essa campanha, né, alertando as mulheres
pelo processo do autocuidado, do autoexame, da realização dos médicos especialistas, né, que a gente precisa estar sempre em contato, como também o processo ali do autocuidado mesmo, processo terapêutico, para que você possa também estar se fortalecendo diante de um possível diagnóstico. Então, um conjunto de ações que a mulher ela precisa estar atenta, se percebendo a si mesma. Nós conhecemos o nosso corpo, né, a nossa mente, a nossa personalidade. Então, quando tem algo ali que a gente começa a perceber que está fugindo um pouco da nossa normalidade, a gente precisa estar atenta, né? Acender aquele sinalzinho de alerta. Então, você, mulher, que ainda não fez o seu autoexame esse mês, realize seu autoexame, marque consulta com a ginecologista, com a mastologista e haja em prevenção a essa doença, né? Ana Paula, quais os principais medos enfrentados pelas mulheres ao descobrir um diagnóstico como câncer de mama? Podemos citar alguns mais importantes. E eu acho que o primeiro deles é o medo do próprio adoecimento, né? Quando você tem um diagnóstico, o medo ele toma conta, né, dessa pessoa, dessa mulher, porque ela vai pensar ali de uma forma muito rápida. Será que eu vou vencer o câncer? Como eu irei lidar com o tratamento? A gente sabe que é um tratamento que demanda muito tempo, que é doloroso, né, que tem toda uma ação fisiológica no corpo da mulher. Então, ela vai trabalhar com esse medo, com essa possibilidade de, quem sabe, será que eu vou vencer esse câncer? Então, isso vai mexer com o emocional dela, vai mexer com a autoestima dela, vai mexer com a rotina, né, que ela tinha, que agora não vai conseguir mais dar conta, ela vai ter toda uma rotina diferenciada. Então, são vários fatores que, com certeza, afetam a mulher diante de um diagnóstico, ou de um possível diagnóstico. Então, diante desses medos, inseguranças, déficit na autoestima, né, como a psicologia pode chegar em ajuda a essa mulher? A psicologia, ela vem atuar de forma muito específica e muito necessária nesse campo da saúde da mulher. A mulher ela atravessa uma fase na sua vida de múltiplas funções, na verdade, né? São múltiplas funções. E pensar uma mulher que tem um diagnóstico do câncer de mama, como ela pode atravessar esse processo, né, de conhecer que está afetado por um câncer, de saber que é um câncer de mama, de saber que ela vai ter uma rotina, como a gente falou, totalmente alterada, que ela vai atravessar fases difíceis. Então, o processo terapêutico, ele vê ali como um suporte muito necessário para que essa mulher ela possa se conectar com a sua essência, né, enfrentar esse processo, sabendo que sim, ela pode vencer todas essas barreiras de dificuldades que estão sendo apresentadas, e que ela pode também, com esse suporte, aprender a lidar melhor consigo, com a situação, com as pessoas que estão ali ao lado dela, confiando na equipe médica, confiando também no apoio, né, que ela precisa ter, que é tão importante, da família, dos amigos, dos parentes. Mas o processo terapêutico, ele vem resgatar essa essência dela, quem ela é, a força que ela tem, né, resgatar nela a alegria da vida, né, saber que não é um fim, né, é algo que chegou ali na vida dela, mas que pode ter um propósito, pode despertar nela algo muito maior. Essa força interna que muitas vezes as mulheres nem sabem que tem, né? E nesse momento, com o suporte, ela vai se percebendo, vai se conhecendo, e ela vai dando um novo sentido à sua vida. Então, o suporte terapêutico é importante. Uma psicoterapia com uma psicóloga pode fortalecer essa mulher emocionalmente. Com certeza. Fazendo ela ressignificar esse momento difícil de enfrentamento a essa doença, a esse tratamento. Resgatando os sentidos de vida dela, melhorando de repente as relações a quem está lhe dando suporte ali, seja num relacionamento, seja com a família, filhos, esposo, companheiro, né? Exatamente. A relação, ela fica muito abalada, Mariana, porque quando você tem uma notícia de um diagnóstico como esse, que é tão difícil, a mulher, ela busca também se isolar um pouco, né? A gente falou ali do processo da negação. Então, ela começa a se isolar um pouco, não querer aceitar a doença, e ela começa a ter pensamentos diversos, negativos sobre ela, e ela começa a se isolar. Então, o companheiro, né, a companheira dessa mulher, ele vem também sentir que tem algo diferente no manejo ali da relação do dia a dia pela doença. Então, às vezes o suporte terapêutico é tão importante justo nesse campo da relação, né, ali dos dois, porque o homem muitas vezes não consegue também lidar bem com essa notícia e com esse isolamento que a mulher às vezes ela começa, né, a realizar dentro de casa. A fragilidade que ela pode apresentar nesse momento, né? Então,
O processo terapêutico também abrange a família, né? Algo muito importante. A gente trabalha também com a mulher que está atravessando esse momento tão difícil, mas a gente também faz ali sessões com os familiares. A gente consegue trazer esses familiares, Sim. né? É importante orientar, é importante acompanhar, porque eles estão diretamente ali no dia a dia com a paciente. Então, precisa ter esse trabalho em conjunto, né? Da terapia com os familiares. Tem outros vieses que a gente também precisa falar aqui. Tem a mulher que pensa que nunca vai adoecer, que aquilo nunca vai acontecer com ela. Tem pessoas que percebem um nódulo e, de repente, entram em negação, em evitação ao enfrentamento daquilo, no sentido de procurar uma ajuda médica, fazer exames para entender se aquilo é algo mais sério. E com o postergado tempo de uma ação efetiva para um tratamento, isso pode fazer com que transforme algo que era benigno em maligno, né? Então, esse processo de negação e de evitação, se essa mulher estiver anteriormente em terapia, como no processo terapêutico a gente consegue se aprofundar nas mais diversas áreas da vida dessa mulher, a gente também consegue achar algo relativo a isso e solicitar um cuidado, reelaborar esse sentimento, para que a gente ajude mais direcionadamente essa mulher, né? É bem interessante você falar sobre isso, porque no atendimento, eu sempre busco fazer ter um olhar. Nós, psicólogos, né, temos esse olhar, né, como um todo, né, da mulher. As pessoas acreditam que nós, psicólogos, só tratamos emoções, comportamentos e pensamentos, mas a gente meio que coloca nosso paciente ao avesso, em busca de tudo que possa desenvolvê-lo, potencializá-lo, né? Exato. Então, a gente cuida das mais diversas áreas. Com certeza, e é necessário, né? Porque a gente precisa compreender como essa mulher, como essa pessoa, como esse paciente, ele está, antes de chegar até ali no nosso consultório. Sim. Então, geralmente eu busco saber qual foi o último ano que você fez o seu check-up, como é que estão os seus exames. Os exames laboratoriais são importantes, que a gente também precisa estar acompanhando ali, como as vitaminas, né? A vitamina B, B12, D, o zinco, magnésio, até o próprio cortisol, né? Que é do estresse. Então, eu sempre busco solicitar, né? Aí ele leva para o médico vai fazer o pedido, né? E o paciente depois vem e apresenta para que a gente possa ter esse olhar mesmo como integralizado, perfeito, né? Da paciente, antes de começar um processo terapêutico propriamente dito. Então, vamos fazer essa investigação? Como é que estão os seus exames? É porque aí, muitas pessoas não sabem, mas um ferro baixo, uma vitamina B12, D baixa, deixa por vezes o paciente desanimado, prostrado, triste, né? Abatido. E aí, muitas vezes, chega achando que é um processo depressivo e quando a gente vai ver os exames laboratoriais, está com déficit em algumas vitaminas e tudo mais, né? Precisa suplementar e para um outro profissional também. A gente vê como já tem uma melhora ali, quando ele começa a fazer um processo com outro profissional também. E aí, sim, ele está mais preparado para tratar de assuntos, né? Que venham ali, realmente foco único emocional. Mas a gente tem esse olhar como um todo, né? Sim. E a mulher, ela precisa estar sempre, a gente, enquanto profissionais, eu como trabalho especificamente com as mulheres, então eu procuro ter esse olhar como um todo, pedindo todos os exames. Quais são os exames mais recentes que você tem? Ginecologista, endocrinologista, gastro, tudo que ela cita que ela tem algum problema, eu peço, traz para mim, eu quero dar uma olhada, que ela coloca lá. Gente, estamos falando sobre isso porque tem um público grande que procura ajuda terapêutica, que pratica autocuidado, que faz exercício físico, mas tem uma dificuldade de ir a médico, nega a ajuda médica, tem medo às vezes. Sim. Então, é por isso que, como profissionais psicólogas, a gente precisa incentivar os nossos pacientes a essa busca no cuidado médico também, né? Ana Paula, qual a importância da recuperação da autoestima no tratamento terapêutico para quem está enfrentando um câncer de mama? O processo terapêutico, ele precisa estar inserido. Por que precisa? Ele é indispensável? Não, o processo de acompanhamento médico, ele é indispensável, mas o terapêutico, ele vem tratar um outro viés, o emocional, né? Ele está sendo auxiliado ali na parte fisiológica, seu tratamento, mas o emocional dessa paciente, com certeza, ele precisa ser acompanhado também. Então, o psicólogo, ele vai entrar ali dando suporte a essa mulher diante dessa demanda, né? Que causa esse sofrimento. E que esse sofrimento, ele gera várias demandas, outras demandas também, como o próprio isolamento que a gente falou, né? A negação,
depressão, o processo da baixa da autoestima, né, que ocorre muito, por vários pensamentos negativos que essa mulher vai ter à tona aí diante desse adoecimento, por tudo que a gente já sabe que o tratamento do câncer, né, ele provoca, né, náuseas, vômitos, mal-estar, queda do cabelo, uma possível perda parcial ou total da mama. Como essa mulher vai lidar com tudo isso de uma forma tão rápida, tão intensa? Como ela vai se ver, se perceber? Como vai estar ali as relações dela diante de todo esse processo, todo esse tempo? Então, nós entramos aí como suporte mesmo, né? Com o acolhimento, com a empatia, com a escutativa, fazendo com que essa mulher ela sinta que ela está tendo um espaço para a fala, para o choro, né? Para expressar o que ela está sentindo, para saber direito que passo ela precisa realmente dizer sim e dar para o tratamento. Então, o processo terapêutico ele vai muito além da escuta, né? Ele vai fazer um processo de que, a partir da nossa escuta, da fala dessa paciente, ela vai se reencontrando. Ela vai criando dentro dela um sentido de vida nessa fase tão difícil. E a gente começa a resgatar nessa mulher o processo de conquista, de força, de ela acreditar de que, por meio do tratamento, ela vai conseguir vencer. Por meio desse tratamento, ela precisa também dar o sim, acreditando no tratamento, acreditando na força interna dela. Isso também com o suporte da família, né? Como a gente já falou, que é importante. Sim. Então, o processo emocional, ele precisa ser acompanhado, ser tratado. E aí é onde entra a nossa parte, nossa contribuição para com essa mulher. Então, o suporte terapêutico é indispensável, porque ela precisa estar trabalhando tanto o fisiológico, mas o emocional dela também. Então, falando dessa autoestima, que por vezes fica abalada diante desse tratamento, eu te pergunto, quais são os 4 pilares da autoestima feminina que você pode trazer aqui para o nosso público hoje, esclarecer as estratégias de enfrentamento a essas dificuldades para o resgate da autoestima? Bem, mesmo que você não tenha, né, um adoecimento voltado a um câncer de mama ou qualquer outro tipo de câncer, né, a gente trata muito, né, eu trato trabalhar a autoestima é sempre bem-vinda, né? A autoestima é muito bem-vinda. Segurança pessoal. Isso. Nós, mulheres, precisamos estar com esse cuidado também no processo da autoestima, que na psicologia vai muito além do seu físico. Na psicologia, a gente não olha apenas para o físico, ele é um ponto, ele é um pilar. Sim. Mas a gente precisa ir mais além, mais profundo. Então, os 4 pilares, eles trabalham como base de forma muito específica e muito, muito necessária para que essa mulher ela se perceba capaz e feliz também com o seu dia a dia, com a sua vida, com a sua história. E eu posso começar já falando? Pode falar dos 4 pilares da autoestima, queremos saber. Então, para quem não conhece, né, existem esses 4 pilares que a gente trabalha. O primeiro pilar, ele é muito conhecido e muito falado, né, por aí. As pessoas falam muito sobre ele, que é o autoconhecimento. Então, quem nunca ouviu falar sobre autoconhecimento? O autoconhecimento é necessário. Quem tem o processo do autoconhecimento e desenvolvimento se dá muito bem. Ele é muito comentado hoje nas mídias por vários profissionais, não só da psicologia. Mas o autoconhecimento, ele é um processo necessário porque você, mulher, ou até mesmo você, homem, para todos, né? Mas falando aqui especificamente para o nosso público feminino, o autoconhecimento, ele é um processo de conhecer quais são as suas capacidades, qualidades, valores, habilidades pessoais e valorizá-las. Enquanto, a partir desse processo do autoconhecimento, você também precisa desenvolver o seu olhar naquela direção de quais são os meus pontos de melhoria. Porque a gente, na psicologia, pelo menos eu não gosto de falar quais são os seus pontos fracos, né? Quais são os seus erros, quando você não dá conta. Não. Então, a gente fala muito pontos de melhoria. Então, o autoconhecimento parte de olhar para mim enquanto pessoa e reconhecer quem eu sou, quais são as habilidades que eu tenho, que eu faço muito bem, quais são os meus valores pessoais, quais são as minhas qualidades, meus adjetivos, né? E também que pontos eu entendo, eu percebo na minha história, que eu tenho ainda a melhorar, pontos de melhoria. Então, a gente trabalha nesse primeiro pilar, que é o autoconhecimento. E é interessante, Mariana, perceber, não sei se no seu atendimento já chegou, mas para mim, esse primeiro pilar... Nossa, já geram várias sessões. Com certeza. Não é? Com certeza. Porque quando a gente pergunta... Desenvolvimento de habilidades, potencializar suas capacidades e trabalhar suas fragilidades para que elas possam se tornar uma potência também. Isso. Então, quando a gente pergunta para uma mulher, me fale um pouco sobre você, quais são as suas qualidades, quem é você? Elas não conseguem, logo de início, falar, citar.
tem um processo ali de dificuldade de se enxergar, de falar de si. Elas dizem, nossa, é tão difícil falar sobre mim, dizer eu sou, né? Verdade. Eu sou isso, eu sou assim. Não. Mas quando a gente pergunta quais são os pontos de melhoria, elas citam. Ah, sim, eu não sou boa nisso, nisso, nisso e nisso, e começam a falar. Então, veja que aí já traz uma demanda, né, da dificuldade que tem de se enxergar. E aí, nesse processo aí da terapia, nesse primeiro pilar, a gente já trabalha vários pontos, né, e ela vai tendo uma clareza, né, de quem ela é. Então, o primeiro pilar é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Vamos para o segundo, né? Senão a gente vamos para o segundo. Já estou me detendo, mas vamos lá. O segundo, aí sim a gente vai trabalhar a autoimagem. A autoimagem mesmo é o segundo pilar. Então, é perceber como essa mulher se vê, se percebe diante do espelho, como é que ela está se vendo. Às vezes há uma distorção de imagem aí também considerável que precisa ser trabalhada, né, no processo terapêutico. Nesse processo investigativo de cada pilar, a gente vai encontrando tantos fatores, né, importantes para desenvolver no processo terapêutico. Então, esse pilar da autoimagem é importante para reconhecer o que você vê, o que você mais gosta, o que te incomoda. Sim. E se você puder mudar isso, você mudaria? Tá, então você não pode mudar. Como você convive com isso? E nisso aí elas vão se apropriando de um lugar que traz um desenvolvimento do amor próprio que por vezes estava esquecido. Essa é a intenção, né? Então é muito importante trabalhar cada pilar, eu vejo como ele é base. Terceiro pilar, né? Então nós vimos o autoconhecimento, a autoimagem. Terceiro pilar, o trabalho, a autoeficácia. A autoeficácia é a capacidade que nós temos da ação. A capacidade que a mulher tem em desenvolver ações, em desenvolver projetos, entrar em ação realmente. Uma coisa é você ter consciência de algo. Eu preciso desenvolver tal tarefa, eu preciso ter uma mudança de vida, de uma rotina, eu preciso realizar algo importante, mas eu não me vejo capaz de realizar, não, eu não consigo. E ela começa a colocar várias desculpas, empecilhos, ela até pode começar, mas ela não termina. Então, a autoeficácia vem trabalhar ali o processo da capacidade mesmo da ação dessa mulher, né? Então, a gente vai ali também observando na fala. É muito interessante quando a gente pega um paciente que tinha essa fala que você trouxe aí, eu vejo, reconheço, mas não sou capaz de mudar. E daqui a pouco, por vezes, num curto espaço de tempo, a gente vê esse paciente partindo em ação e realização de tudo aquilo que ele precisava. E essa vida vai sendo transformada e essa história muda consideravelmente. E a gente, como psicólogo, fica muito feliz quando a gente observa isso em nossos pacientes, porque realmente é uma transformação de vida. Com certeza. O autoconhecimento traz esse poder libertador de alcançar lugares de conquistas pessoais, profissionais e de relacionamento, que o autoconhecimento, gerando a autoeficácia, traz essa realização como um todo, né? Eu vou citar aqui um caso que eu tive, e a paciente me autoriza, né? Ela até deu um depoimento já, eu não vou dizer o nome dela, mas foi uma senhora já, e ela tinha um sonho muito grande. O filho dela faz direito, está terminando a faculdade de direito, e ela é professora. Mas ela também terminou direito. Só que ela nunca prestou a prova ali da OAB, né? Tem que fazer a prova da OAB. E ela nunca pensou em fazer. E antes ela vir para a terapia, ela disse, não, eu quero fazer, porque agora o meu filho está terminando a faculdade e é uma possibilidade de eu trabalhar e atuar com ele. E ela veio para o processo terapêutico por outras questões. E quando a gente estava dando alta, ela tinha recebido alta já de um desenvolvimento que ela teve, ela disse, doutora, eu tenho algo também tão pessoal que eu queria tanto comentar e falar, e citou a necessidade de conseguir essa conquista, como seria significativo. E nós começamos a fazer um processo de trabalho nesse campo da autoeficácia dela, de conseguir começar, terminar e alcançar esse objetivo. Foram algum tempo, nós passamos juntas, trabalhando, até a própria procrastinação, do estudo, da dedicação, do rotina, o gerenciamento. E, para finalizar, ela conseguiu passar nas 2 fases. Olha só. E hoje ela tem a carteira, e ela recebeu o dia a carteirinha da OAB, junto com o filho. Então, foi bem marcante. E a gente celebrou tanto. A gente recebe muitos pacientes com sonhos adormecidos, né? Com muitas coisas no campo do impossível. Precisando dessa ativação comportamental, né? Individual, para que as coisas venham a se realizar. A flexibilidade, né, cognitiva. E quando a gente vê na terapia esses pacientes se ativando comportamentalmente,
é algo lindo de ver. Então, assim, se você tem algo na sua vida que você considera que através da sua prática seja impossível por questões de traumas, de vivências, de relacionamentos, procure o processo terapêutico, leve isso para a sua terapia, procure um profissional bem capacitado que possa te ajudar, que de repente tenha uma especialização na sua demanda, né, que é também importante, e destrave a sua vida, vá em busca do que é necessário ser feito para que você volte a sonhar. Volte a acreditar no impossível que está ali há tantos anos, de repente, no campo do esquecimento e trazendo sentido e propósito para a sua vida, né? Realização pessoal, é muito importante falar sobre isso também. Muito. Então, esse é o terceiro pilar, né? Que a gente falou, autoeficácia. Trazendo esse exemplo, né, dessa paciente. Então, você também é capaz de conseguir, né, alcançar sonhos, né? Uma ajuda, né, com impulso, com a organização, com acompanhamento, você consegue. E o último pilar é a autoeficácia, né, que vem trabalhar ali o senso do merecimento. Muitas mulheres trazem, sim, um pensamento distorcido também. Eu não mereço, eu não consigo, eu não sou capaz, isso não é para mim. Então, essa fala, isso não é para mim. Essa fala chega, né? Isso não é uma crença bem limitante, uma crença muito forte, que limita, que trava, que traz sofrimento. Então, a gente trabalha ali nesse pilar, fazendo com que você perceba o quanto você é merecedora. Por que não? Né? Merecedora de coisas, às vezes, tão simples, que a gente começa a linkar ali na sessão e que elas... é verdade, eu mereço, sim, eu mereço. O respeito, ser feliz, ter seu momento de lazer, de alegria, estar em família, construir família. Aí vai vindo outros sonhos, né? Sim. Outras demandas bem pessoais que ela vai dizer, eu mereço isso, eu mereço. E a gente vai trabalhando o senso do merecimento, o que ela não merece. É muito importante esse momento. O que você não merece, o que você não quer para a sua vida. E ela começa a escrever e falar, e ela toma conta daquilo, né? Ela faz, nossa, como é bom pensar sobre isso. Saber o que não se quer é tão importante quanto saber o que você quer para a sua vida, né? Em terapia, a gente deixa isso muito bem delimitado. Sim. Né? Os pacientes, por vezes, chegam perdidos, não sabem mais quais são os seus sonhos, os seus propósitos. De repente, não encontrou ainda nem os seus dons. E tudo isso é investigado e trazido ali à tona, trabalhado e desenvolvido. É muito, muito interessante. Com todo o cuidado, né, Mariana? Com todo o cuidado, com o tempo necessário para cada pilar desse. Se você ainda não sabe o que é o poder da terapia, se permita. Eu digo assim, que é mais do que todo mundo precisa. Todo mundo merece. Todo mundo merece, muito bem. Né? Se não marcou sua psicoterapia ainda, hein? Liga aqui para nós, fala aqui conosco na Inspire ou na Cognice Psicologia. Estamos aqui disponíveis para isso. É importante ter esse passo, né? Um investimento para a sua vida. Sim. Quem faz terapia, tem até um vídeo meu que diz, olha, quem faz terapia nunca sai da mesma forma que entrou, jamais. Né? É uma transformação, um processo mesmo de dentro para fora que transforma a vida, né? Que faz com que a gente possa se reconectar, saber viver, né? Olhar para a minha vida, o que eu estou fazendo da minha vida, como eu estou sendo afetada pela vida, que escolhas eu tenho feito, o que eu tenho me permitido. E a gente rever tudo isso em um lugar seguro, acolhedor, né? Com um profissional ali que sabe direcionar. Resguardado por sigilo ético, profissional. Isso. Né? Onde você pode se abrir, onde você pode desenvolver essas habilidades que estão ali, às vezes, adormecidas, né? Sim. Então, o processo terapêutico é para todos. Independente de você ter uma demanda, um transtorno, um adoecimento, mas ele é também para que você traga esse sentido de vida, alcançar objetivos, metas, desenvolver uma organização. Então, não precisa estar adoecido para que você busque o profissional. Eu gosto sempre de falar isso. O psicólogo ele trabalha com emoção e comportamento. Isso está em torno da nossa vida como um todo. Como um todo. É verdade? É verdade. Então, são os 4 pilares, né? Sim. E aí, voltando agora para o Outubro Rosa e a gente fazer um fechamento sobre essa temática, que mensagem você deixaria para as mulheres que nesse Outubro Rosa estão tentando se reconectar com o próprio corpo e com a sua própria história? Assim como Janeiro Branco, né, nós temos. Então, Outubro Rosa, ele não fica apenas em outubro. Né? Ele é uma campanha que tem uma parte que a nossa sociedade se volta muito, né, para a parte de prevenção contra o câncer de mama, mas ele não acaba em outubro. Então, você mulher que hoje está nos ouvindo, que tem ouvido falar na campanha de Outubro Rosa, lembre-se que você é uma mulher, você é uma pessoa, que você é única, que você é especial e precisa desenvolver esse processo de autocuidado, de prevenção. Então,
cuide-se cada vez mais e melhor, observe-se, esteja atento aos sinais do seu corpo, aos sinais da sua mente, busque ajuda, não tenha medo de buscar ajuda e de descobrir algum diagnóstico, você vai ter suporte, você tem como enfrentar, você não está sozinha. Sim. Então é importante que você possa ir realizar aquilo que é necessário, dar o primeiro passo, realizar os seus exames, ir para a consulta médica, realizar os seus exames, fazer o exame do autoexame, né, em casa também é importante. E a partir dele, sim, você pode ter um olhar ali de algo que não está dentro da sua normalidade. E, depois disso, enfrentar aquilo que precisa ser enfrentado. Ou então, quem sabe, com o processo do exame, ficar feliz e descobrir que continua tudo bem comigo, né? E se não tivesse aparecer algo ali que inesperado, você continuar a viver, né? Saber que existe um processo que você pode atravessar, que você pode enfrentar e que você pode vencer, né? Exatamente. Muito bonita a sua mensagem. Ana Paula, e para os profissionais de saúde, os de saúde mental, inclusive, o que precisamos lembrar para acolhermos bem essas mulheres dentro desse contexto? Trabalhar com o diagnóstico de câncer é um processo muito delicado, né, Mariana? Sim. Então, precisa ter um olhar muito diferenciado no sentido de ter uma paciência a mais, um acolhimento, de forma bastante humanizada, né? Nós temos, né? Mas acho que para com essa pessoa, com essa mulher, ela precisa ter um olhar muito calmo, tranquilo, uma escuta bem ativa, um acolhimento, uma empatia muito grande. É preciso ter uma sensibilidade realmente bem diferenciada para que você possa criar o engajamento, né, entre o paciente e o profissional para que esse processo seja lindo, né, para com os dois. Então, precisa ter uma delicadeza a mais, vamos dizer assim. Porque é um processo de adoecimento que mexe muito. Até com o próprio terapeuta, né? Saber que você está ali diante de uma pessoa que está atravessando um processo de adoecimento como um câncer, mexe conosco também, que nós somos humanos, né? Mas a gente entender que por trás dessa história, desse resultado, desse diagnóstico, existe uma vida. É verdade. Né? E trabalhar o desenvolver dessa vida a partir dessa nova realidade. Então, a escuta, o acolhimento, né? A empatia, ela precisa ser bem profunda, para que essa paciente se engaje com você e que você possa fazer um processo lindo aí de reviver, né? Eu costumo dizer que a gente precisa de muita delicadeza para acessar a profundidade da dor e do sofrimento do outro. Isso. A gente precisa fazer isso de forma muito sutil, muito delicada, muito empática e muito sensível. Porque se a gente não tiver essa sensibilidade, a gente não consegue desenvolver essa escuta da forma necessária. Exatamente. Esse acolhimento e esse direcionamento da forma necessária. Então, pessoal, esse foi o nosso podcast sobre Outubro Rosa e saúde mental feminina. Tanto a Ana Paula, lá na Inspire Psicologia, quanto eu, Mariana, aqui na Cognice, estamos disponíveis para cuidar de você, mulher, ou do seu familiar que, de repente, esteja enfrentando esse momento da vida. Não só para tratar assuntos com relação a câncer de mama, né, que tem todo esse viés emocional, psicológico, como todos os demais assuntos relacionados à saúde mental como um todo. Estamos aqui disponíveis para você. Obrigada a você que nos acompanhou até aqui e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Obrigada, Ana Paula. Obrigada, Mariana. Espero muito estar com você aqui outras vezes falando dos mais variados assuntos de saúde feminina. Estou aqui disponível. Um prazer sempre. Que bom, né, que a gente trouxe esse assunto hoje. Ana Paula Azevedo, conhecida também como a psicóloga da mulher, foi a nossa convidada de hoje e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.